Em 1629, a famosa expedição do bandeirante Raposo Tavares marchou para o interior do Brasil, mais especificamente para atacar as missões do Guaíra. E assim, se a gente olhar para os livros didáticos ou até para os monumentos de pedra em algumas capitais, a imagem que vem à cabeça é sempre um exército de homens europeus, sabe? De botas, armaduras, desbravando a selva. Aquela visão bem clássica, né? Exatamente. Só que o detalhe que a história real nos conta é bem diferente. De todos os milhares de homens daquela expedição, apenas 69 eram brancos. Nossa, 69? Pois é, a esmagadora maioria era formada por indígenas e mamelucos descalços. E é com essa imagem que damos as boas-vindas a quem nos ouve para mais esse mergulho profundo, Marcé. Olá para toda a nossa audiência. O que é fascinante aqui é como a nossa percepção visual da história foi construída para mascarar a realidade demográfica e social da época. Com certeza. E para quem está focado em entender a fundo a formação do país, especialmente com o objetivo de enfrentar bancas examinadoras rigorosas, desconstruir esses mitos não é só curiosidade, sabe? É a diferença entre entender a estrutura de uma nação e cair em umas armadilhas bem elaboradas. É por isso que a nossa missão de hoje é usar a obra História do Brasil, do Boris Fausto, como um mapa tático. O foco da nossa análise é puramente estratégico, né? Preparar o candidato para bancas como a VUNESP, que é famosa por não exigir aquela decoreba de datas. Exato, a VUNESP quer processos longos, continuidades históricas. Ela quer saber se o candidato entende o porquê das coisas. Isso. E para entender como esse interior do Brasil foi ocupado por figuras como Raposo Tavares, a gente precisa voltar a algumas casas e desembalar como a costa foi tomada. Então vamos começar pelo motor inicial, a expansão marítima. Perfeito. Lendo as fontes, fica claro que não foi um grupo de marinheiros corajosos que, simplesmente resolveu ver o que tinha do outro lado do oceano, né? A estrutura lembra muito mais a de um venture capitalist, tipo um fundo de investimento de risco moderno. Essa analogia é muito boa. A mecânica funcionava exatamente sob essa lógica de alto risco e altíssimo retorno. O Estado português atuava como grande investidor líder e regulador de todo o projeto. A coroa assumia a bronca, basicamente. Isso, a coroa absorvia o risco institucional, enquanto a burguesia comercial entrava com o capital, o dinheiro vivo, para construir frotas caríssimas. E a nobreza fornecia os capitães, os quadros de comando. Uma joint venture da época. Exatamente. A grande chave para quem nos ouve é entender que as grandes navegações foram uma política de Estado altamente estruturada. Isso só foi possível porque Portugal conseguiu centralizar o poder monárquico muito antes dos vizinhos europeus. Não teve nada de acidente. Nada. Não houve heroísmo isolado, foi um empreendimento estatal em busca de rotas comerciais. A VUNESP adora cobrar essa visão macro. E aí, quando esse empreendimento finalmente chega aqui nas Américas, a gente esbarra num problema de vocabulário, que é um verdadeiro campo minado em provas objetivas, que é o termo descobrimento. O famoso descobrimento. Pois é. Chamar de descobrimento é meio que ignorar que milhões de pessoas já viviam aqui, né, com culturas complexas, rotas de comércio próprias, guerras. E o consenso historiográfico moderno rejeita esse termo por causa desse viés puramente eurocêntrico. E é isso que define quem acerta a questão à prova. O Boris Fausto é categórico ao demonstrar a dimensão da tragédia demográfica. Foi uma queda brutal de população, né? Sim, estamos falando de uma população originária de milhões de indivíduos que foi reduzida a uma fração mínima. O examinador adora colocar textos de apoio nas questões questionando justamente essa ideia de descoberta pacífica. Então a dica de ouro para o concurseiro é fugir da palavra descobrimento. Com certeza, o candidato tem que alinhar o raciocínio com conceitos como conquista ou invasão. O território não era um palco vazio esperando o europeu chegar. O que nos leva a um vácuo cronológico muito curioso. Porque se o Estado português agia como um capitalista implacável, por que eles não chegaram em 1500, construíram cidades e começaram a plantar imediatamente? Tem um buraco aí. Sim, o chamado período pré-colonial, de 1500 a 1530.
Isso. A presença portuguesa é quase fantasmagórica nesse período. Como funcionava a engrenagem econômica, então? O modelo aplicado foi o das feitorias, que era uma tecnologia administrativa que Portugal já usava na costa da África com muito sucesso. E o que era exatamente uma feitoria para quem vai fazer a prova? Uma feitoria é basicamente um posto comercial fortificado no litoral. Eles não tinham interesse e nem gente para adentrar o continente naquela época. O único produto que gerava lucro imediato era o pau-brasil. Que era usado para tingir tecidos na Europa, né? Mas peraí, se eles queriam a madeira, por que não escravizaram os indígenas logo de cara para cortar as árvores? Parece ser o padrão deles. É muito instintivo pensar isso. Mas na prática, a escravidão não era necessária nem eficiente naquele momento. Tudo por causa do sistema de escambo. Ah, a famosa troca. Exato. O corte de árvores se encaixava de forma orgânica na rotina dos tupinambás. Eles já faziam a coivara, que é a derrubada e queima de trechos de floresta para plantar mandioca. Então, a mão de obra indígena era trocada por produtos europeus. O que traz a gente para aquele mito do espelho, né? A ideia de que o indígena trocava riquezas por quinquilharias porque era ingênuo. Nossa, e essa é uma das visões mais equivocadas que o candidato pode levar para a prova da VUNESP. Zero ingenuidade. Zero. O que existia ali era um choque entre dois sistemas de valores completamente diferentes. Pensa na utilidade prática. Para o grupo indígena, a madeira era um recurso infinito e sem valor de troca interno. Tinha árvore para todo lado. Pois é. Já um machado de metal europeu era tipo uma inovação tecnológica revolucionária. O machado de ferro poupava semanas de trabalho na floresta se comparar com um de pedra. O escambo era uma transação super racional para eles. Faz todo sentido. Então, durante 3 décadas, Portugal tratou o Brasil só como uma parada rápida para pegar madeira. O prêmio real estava na Índia. A coroa até arrendou o território para o consórcio do Fernão de Noronha. Mas o que muda a chave? Por que eles decidem criar as capitanias hereditárias em 1534? Medo. Medo concreto de perder o território. Os franceses. Exatamente. A costa era imensa e os franceses começaram a ignorar o Tratado de Tordesilhas. Eles rondavam o litoral e faziam alianças com os indígenas. Para não perder a terra, Portugal teve que ocupar fisicamente. E transferiu o custo disso para a iniciativa privada com as capitanias. E aqui tem uma pegadinha clássica, atenção redobrada da nossa audiência. É muito intuitivo pensar que o rei deu essas terras gigantescas para a alta nobreza, os duques e condes, né? Nossa, sim. Quem não pensaria isso? Mas marcar essa opção é perder ponto de graça. O Boris Fausto mostra que a alta nobreza não tinha o menor interesse no Brasil. O comércio de especiarias no Oriente já era seguro e dava lucros absurdos. O Brasil era só risco. Tinha nativo hostil, não tinha ouro à vista, tipo, pra que arriscar, né? Exato. Então as capitanias foram repassadas para a pequena nobreza, militares de patentes médias e burocratas, gente que queria tentar sorte e assumir um risco que a elite esnobou. E aqui a coisa fica realmente interessante. Se essa pequena nobreza assumiu o risco, eles precisavam de um produto de alto valor na Europa para se sustentar, já que o pau-brasil não bancava vilas inteiras. E aí entra a cana-de-açúcar. O grande motor da colônia. Só que plantar açúcar exige muito trabalho braçal. E aí a gente vê aquela transição brutal da escravidão indígena para a africana. Tem um argumento antigo que dizia que o índio era preguiçoso. Como a VUNESP cobra isso de verdade? Destruir o mito da preguiça é o passo número 1. A resistência indígena nos engenhos não era indolência, era um abismo cultural gigantesco. Eles tinham uma economia de subsistência. Plantavam o que precisavam comer e só. Realmente sem sentido para a cultura deles. Além da resistência cultural, teve a questão biológica, né? As epidemias. Um fator demográfico assustador. Os europeus trouxeram vírus que os povos originários não conheciam. O livro detalha surtos de varíola e sarampo na década de 1560 que dizimaram aldeias inteiras em semanas. E como eram eles que plantavam a mandioca, isso gerou uma fome terrível nas vilas, certo? Um efeito dominó catastrófico. Faltou mão de obra e faltou comida. Então, com os nativos resistindo e morrendo por epidemias, a solução foi buscar africanos. Mas não foi só uma substituição simples, foi o negócio mais lucrativo do império. Perfeito. O tráfico negreiro era o motor real da transição.
A VUNESP exige que o candidato entenda que o tráfico era uma atividade econômica autônoma, um monopólio do Estado. A coroa lucrava horrores com impostos em cima de cada pessoa escravizada que cruzava o oceano. Tributava pesadamente. E tem mais, as populações trazidas da África já dominavam tecnologias de metalurgia e pecuária, que eram fundamentais no engenho de açúcar. E o investimento se pagava muito rápido, geralmente em pouco mais de 1 ano de trabalho escravo. O puro cálculo frio do colonialismo. E pensando nesse engenho, vem logo o conceito de plantation na cabeça. Aquele combo de latifúndio, monocultura, exportação e escravidão do Caio Prado Júnior. Isso ainda é o único jeito de ver a colônia? Olha, a plantation é a espinha dorsal e despenca em prova. Mas a historiografia evoluiu. O Boris Fausto traz a visão do Ciro Flammarion Cardoso para mostrar que o Brasil colônia não era só a dualidade Casagrande-Senzala. Tinha uma vida além da cana, então. Tinha um mercado interno dinâmico. Junto com os engenhos, tinham roceiros, camponeses livres, pequenos proprietários plantando mandioca e uma expansão forte do gado. O candidato precisa mostrar para a banca que sabe dessa complexidade social paralela ao açúcar. Muito bom. Agora, mesmo com esse mercado interno, o grosso do dinheiro atravessava o oceano para Lisboa. Como o rei amarrava essa riqueza toda, sendo um administrador lá de longe e líder religioso ao mesmo tempo? Aí a gente entra nas 3 engrenagens de ouro da prova: o mercantilismo, o exclusivo colonial e o padroado. Vamos desembalar isso. O mercantilismo era a política de acumular metais e ter balança comercial favorável. E a ferramenta para fazer isso funcionar era o exclusivo colonial, o monopólio. O Brasil só podia vender barato para Portugal e comprar caro deles. Isso mesmo. A colônia só existia para enriquecer a metrópole. E na parte religiosa, tínhamos o padroado, que era um acordo onde o Papa dava ao rei de Portugal o poder de administrar a igreja nas terras descobertas. Então o rei recolhia o dízimo e nomeava os bispos. Exato. A igreja era basicamente o braço burocrático do Estado. Na vila mais remota, o padre era o representante do rei. Controle total. Mas o exclusivo colonial era assim 100% rígido o tempo todo? Porque me parece que tinha umas brechas. E quem estuda para concurso tem que saber dessas brechas. O monopólio oscilava. No início do ciclo do açúcar, os holandeses transportavam e refinavam o açúcar na Europa. Era uma flexibilidade imensa. Uma parceria que dava dinheiro para todo mundo. Sim, o monopólio só ficou agressivo e rígido mesmo lá no século XVII, quando Portugal entrou em crise e precisou sugar cada centavo da colônia, criando companhias de comércio exclusivas. Essa sucção de recursos me lembra muito um conceito do Max Weber que o livro cita, o Estado patrimonialista. Isso é essencial para a VUNESP, né? É o coração da sociologia política na prova. No Estado patrimonialista absolutista, não existe fronteira entre o que é público e o que é privado. O cofre do Estado e o bolso do rei são a mesma coisa. Ele dava cargos e terras para os amigos, tipo um favor pessoal. Exatamente. Em vez de critério técnico, valia a lealdade privada. O Estado distribuía privilégios. E é com esse Estado controlador tentando alcançar o interior do Brasil que a gente esbarra de novo nos bandeirantes. Se eles não eram heróis, o que eles eram na prática? Eram sobreviventes extremos. Operavam fora da lei da coroa, caminhavam descalços, usavam táticas indígenas, comiam o que caçavam. E o foco no século XVII não era ouro, era caçar índio. Atacar aldeias para escravizar e vender para as lavouras paulistas, porque o africano era muito caro lá. Exato, uma força predatória brutal. Aí quando eles acham ouro, a coroa decide colocar ordem na casa, entra o Marquês de Pombal, em 1750. E a VUNESP gosta de uma pegadinha aqui, sugerindo que o Pombal queria destruir a elite colonial. Maior armadilha da prova. Pombal não esmagou a elite local, ele cooptou essa galera. Integrou as famílias poderosas nos cargos do Estado. Porque ele precisava deles para vigiar o ouro e combater o contrabando, né? Sim, pragmatismo puro para garantir os impostos da coroa. Tá, mas e a expulsão dos jesuítas? Se ele era tão pragmático, por que expulsou os padres? O pessoal acha que ele odiava a religião. Não foi uma cruzada contra a religião, foi geopolítica. Portugal queria garantir as fronteiras do sul e oeste contra a Espanha.
A tática do Pombal era assimilar o índio, incentivar casamento misto para povoar as fronteiras. E os jesuítas faziam o oposto, isolavam os indígenas nas missões. Era um estado dentro do estado. Os padres não deixavam os colonos chegarem perto. Pombal expulsou a ordem para confiscar as terras e colocar o controle populacional direto nas mãos do governo. Faz todo sentido. Então, para fechar a nossa análise, quando a gente olha para tudo isso, o escambo, o tráfico negreiro superlucrativo, o patrimonialismo, o pragmatismo do Pombal, a gente vê uma máquina feita para drenar recursos. E para o concurseiro, entender o Brasil colônia é dominar essas engrenagens de causa e efeito. É o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. E o Boris Fausto deixa uma provocação muito atual. A gente falou do Estado patrimonialista, dessa confusão entre o público e o privado lá atrás. Fica a reflexão para quem nos ouve. Até que ponto as notícias de corrupção e clientelismo de hoje não são apenas um eco persistente dessa fundação patrimonialista estabelecida há mais de 500 anos? É uma pergunta pesada que mostra como a história ainda reflete na estrutura atual do país. E conhecer essas falhas é o primeiro passo para as próximas gerações consertarem isso. Agradecemos a companhia de todos, usem esse conhecimento para gabaritar a prova, continuem críticos nos estudos e até o nosso próximo mergulho.